Esfriou por aí, galera? Esfriou? Hoje vai esfriar por aqui, tá? Nós vamos falar de uma criatura bem gelada e o que chama mais atenção dela, pelo menos pra mim, é o ataque em área. Temos uma criatura aí com ataque em área bem legal. A gente vai conversar mais sobre isso. Claro, mas antes, né, vou pedir pra você deixar o like aí, se inscrever no canal, comentar alguma coisa nesse vídeo pra ajudar no engajamento. Comenta o que você achou, né, do nosso querido Ivar aí, depois que a gente conversar sobre ele. Eu vou pedir isso, me ajuda demais, tá? Me ajuda muito mesmo. Vou pedir também, claro, para você nos seguir aqui nas redes sociais. Aqui embaixo tem todas as redes sociais que o canal atua, né? @Oblitai18 em todas elas. Se você quiser de um jeito mais fácil, você pode escanear o QR Code aqui e ele vai te direcionar para todas essas redes e também para alguns conteúdos extras. Show de bola? Se você ainda não adquiriu o seu Ordem Paranormal ou o seu suplemento Sobrevivendo ao Horror, você pode, né, muito bem usar o nosso cupom que está aparecendo aí embaixo, o cupom SCARAB, para ganhar um desconto nas suas compras no site da editora Jambô e ainda ajudar a gente aqui do canal, tá? Eu fico realmente muito grato, fico muito feliz. Vou ressaltar aí para você me seguir no Instagram, lá a gente tem um contato bem mais próximo, bem legal, chamo a galera para jogar comigo por lá, respondo muitas perguntas e tem um contato bem divertido rolando lá. Maravilha? Muito bom. Vamos então falar sobre o Ivar. O Ivar, criatura gelada, né? Vamos lá. O que é interessante aqui dessa criatura, tá? Ela meio que é uma mescla paranormal do frio. É tipo isso. Eu tenho certeza que quem fez essa criatura odeia o frio, né? Ele fez o frio ser paranormal. É basicamente isso. Mas o que é interessante, né? Um detalhe bem legal que é importante ressaltar aqui essa parte aqui da descrição que ele fala sobre o som da criatura. Ele diz o seguinte: o som perturbador do Irvante vem vento como dezenas de gritos mesclados na distância, fragmento de todas as essências absorvidas de suas vítimas ecoando como parte do próprio ser, misturado a um clique constante, acelerado, sincronizado a pequenas explosões de luz fantasmagórica dentro da neblina congelante, como pequenos relâmpagos contornados à forma translúcida da criatura. Olha isso, então ela é uma criatura de colocar para você usar para colocar medo. Até porque a gente vai ver, ela não é tão forte em termos de mecânica, mas nos termos do novo suplemento, né, do Sobrevivendo ao Horror, aí sim ela pode fazer um belo de um estrago. Além disso, eu quero ressaltar o que eles falam aqui embaixo, tá? E aí, esse parágrafo aqui confirma justamente o que eu comentei sobre ela não ser uma criatura muito forte para se enfrentar de frente, mas sim para você utilizá-la como as mecânicas, né, do suplemento, para fugir ou coisa do tipo, né? Coloque seus jogadores para fugirem dela, por exemplo. Ele fala assim: alguns pesquisadores paranormais não sabem ao certo se essa manifestação poderia ser categorizada como uma criatura, preferindo categorizar o Ivar como uma anomalia climática paranormal, algo incontrolável e irreversível, uma entidade que pode ser apenas sobrevivida, nunca enfrentada. Porém, mesmo contra a onda gélida do caos, há aqueles corajosos ou loucos o suficiente para acreditar que podem encarar a nevasca de frente, tá? Então isso reforça muito o que eu disse, né? Primeiro, o fato dele ter sido o frio paranormal, já que ele muitas vezes ele pode ser classificado aí, né? Caracterizado como uma anomalia climática paranormal. E a situação que eu comentei dele não ser muito forte mecanicamente, ser mais uma criatura para os seus jogadores fugirem dela, está ressaltada ali nessa parte de que ela pode ser apenas sobrevivida e nunca enfrentada, tá? Então, mais para ser utilizado aos jogadores de Nex baixo aí, né? Faria mais sentido. Ela é uma criatura de energia, de VD 100. E olha só porque eu falei que ela não é muito forte. Apesar dela ser de VD 100, a defesa dela é 20, tá vendo? E a gente já falou aqui de criaturas passadas que tinham VD menor e defesa maior. Por isso que eu acho que ela não foi pensada, né, para ser combatida frente a frente. Além disso, ela tem 100 pontos de vida, tá? Só que olha aqui o que muda tudo, né? O que muda, por que que ela não pode ser combatida, por que que ela não pode ser enfrentada? Imunidade, dano. Você entendeu? Imunidade a dano, cara.
como que você mata uma criatura que tem imunidade a dano, sabe? Não tem como, tá? E aí ele fala o seguinte, né? Aqui dentro das habilidades do nosso querido Uivar. Vamos conversar um pouco sobre isso. Ele fala primeiro das alterações climáticas, né? Então, informa que de fato, quando ela chega, ela muda todo o clima ali da região, do estado onde ela se encontra, e ela muda tudo isso, ela afeta o clima num raio de 90 metros, tá? É bastante coisa mesmo. E aí fala que essa área ela é tomada por frio extremo, neblina, neve e vento forte. Ela coloca uma série de condições em cima do grid ali de batalha, do grid que está rolando essa visita, né, do Ivar. Além disso, ele é invisível. Olha isso, ele é imune a dano, invisível e incorpóreo, né? São as novas mecânicas ali também no suplemento, não existia isso. Ela não emite tons mais altos do que os uivos, né, do vento gelado, por isso é o nome dela, né? E esses uivos dela parecem muito com pessoas gritando, que foi aquele texto que eu comentei lá no começo, né, que a gente abriu falando. Além disso, se alguém conseguir ver ela, vai testemunhar somente uma silhueta média, vazia, distorcida, curvada e gélida, né? Uma visão bem aterrorizante aí. Como movimento, ela pode fazer o granizo perfurante, ou seja, ela começa a gerar granizo em todo o lugar ali, além de todas as condições que eu comentei, acabei de comentar agora com vocês, ela ainda gera granizo, e se ela congelar alguém nessa mesma rodada, além dos efeitos normais, todo mundo ali na área sofre 2d8 dano de perfuração. Olha o combo vindo, vocês já estão percebendo ou não? Ela tem mecânicas para congelar, que é a próxima que a gente vai conversar, mas se você utiliza ação padrão, né, ação de movimento, granizo, e logo depois ação padrão congelar, você faz o combo aí, né, da galera, além de dela colocar essas condições de granizo, né, gerar granizo ali na cena, todo mundo sofre 2d8 pontos de dano de perfuração. Obviamente, reflexo 20 reduz a metade e coberturas ali, né, objetos podem ser facilmente destruídos pelo granizo. Então ela abala mesmo, ela chega para soltar o barco. No final, ela chega na ação de movimento, ela começa a mudar todo o clima ali do cenário, mas num primeiro momento nada acontece. Aí ela vem como ação padrão congelar. O que o congelar dela faz? Ela basicamente chega dentro de uma pessoa e ela faz um ataque em área. Foi o que eu comentei lá no início do vídeo. Ela causa 2d8 pontos de frio, né, de dano de frio, mas em área. Então todo mundo ali vai sofrer esse dano. E obviamente Fortitude DT20 reduz a metade. Tá? E afeta o cenário, mudando tudo ali ao redor. E olha isso que interessante, tá? O congelar é legal porque é outra mecânica do suplemento, né? Da galera que tem muito ritual que a gente conversou, né? Que permite enxergar no escuro, que tem ligações com penumbra e escuridão. E essa criatura faz justamente isso. Se tiver de dia e ela usar congelar, é penumbra. Se ficar de noite e ela usar congelar, é escuridão, tá? É basicamente isso. E aí, com tudo isso daí, ainda vem, aí entra, né, ativa aqui o granizo perfurante que a gente conversou, porque ele fala que justamente se ela usar congelar na mesma rodada, todos os seres ainda sofrem 2d8. Então, ela causa 2d8 em área, se isso não for suficiente, ela vem com ação de movimento e causa mais 2d8, tá? No final, né, acabam sendo aí 4d8 de dano. Bem legal mesmo, né? Bem interessante para pôr os jogadores para correr, digamos assim. Se tudo isso não fosse o suficiente, ela ainda tem uma última ação padrão, que é chamada de Beijo Gélido. Isso aqui me lembrou tipo os ataques de Dementador. Vocês lembram disso? Vê se não parece. Ela chega ali, né, na sua forma vazia, nessa forma oca, gélida que ela tem. Ela chega próximo e faz um ataque corpo a corpo, sugando a temperatura dos jogadores. Ele vai sofrer 6d6 pontos de dano de energia e fica lento. Então, mais uma vez, né, mais uma criatura que, além de aplicar o dano, ela aplica uma condição ali nos jogadores. Fortitude DT20 pode reduzir esse dano, mas se ele for reduzido a 0 de PV com o beijo gélido, ou se ele já está, né, com 0 de PV quando ele sofreu o beijo, ele se torna uma estátua de gelo. Olha que interessante, o jogador ele fica completamente petrificado ali, e isso faz com que a criatura, né, o Ivar, ele recupere vida, ó, ele recupera 20 pontos de vida quando isso acontece, quando ele transforma alguém em uma estátua de gelo. E aí, meu amigo, esse jogador, ele tá muito
próximo da morte, tá? Ele tá um pezinho ali de morrer. Isso por quê? Porque para destruir essa estátua, né? Só pode acontecer com um dano de fogo, olha aí. Ela pode ser destruída, né? A estátua é considerada como 20 de PV e ela tem redução 20, né? A dano de fogo. Mas se destruir ele de outra forma, ele destruir a estátua de outra forma, o personagem, né, vai morrer, digamos assim. E além disso, olha que interessante, né? O mais legal é destruir a estátua criada pelo Ivar. É, faz o Ivar perder 10 pontos de vida, mas se o ser congelado também for morto, quem o matou sofre 6d6 de dano mental. Ou seja, o beijo gélido ele não só causa 6d6 de dano de energia na pessoa que vai sofrer o beijo, mas a pessoa que for tentar salvar o amigo congelado e acabar matando ele, o que convenhamos é bem fácil, também sofre ali 6d6 de dano mental, cara. Muito legal, sendo que a vontade de T20 reduz o dano mental a metade. Então, ficou bem claro, assim, pela construção, tá, inteira do Ivar, que a gente viu aqui, que a gente analisou, que ele não é uma criatura de combate. Né? Ele não é uma criatura para bater de frente com os jogadores. Mas sim uma criatura para você, literalmente, aplicar as mecânicas do suplemento Sobrevivendo ao Horror e pôr os seus jogadores para fugir, para correr desenfreadamente, enquanto o Ivar vai congelando tudo e tentando, inclusive, né, fazer a estátua de gelo dos seus jogadores. Né? Eu acho que a vibe dele, a ideia por trás do Ivar é mais ou menos essa daí. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam do Ivar, né? Gostaram? Pretendem usar? Não vão usar? Não acharam tão legal? Comentem aí, eu quero muito saber. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e